A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos aqui neste canal. Esse vídeo de hoje ele tem como objetivo trazer subsídios teológicos para você, mestre, para você, aluno, para você, amigo, que não conhece as Escrituras, mas que tem desejo de conhecer as Escrituras Sagradas. Durante esse trimestre, ou durante esses 3 meses agora, nós estamos estudando sobre os dons do Espírito. Em todas as Assembleias de Deus no Brasil, está sendo estudado esse tema, o tema geral. E a cada domingo tem uma proposta, ou um tema específico. E para esse domingo agora, está sendo, para o domingo, dia 18 de abril de 2021, que vai ser a terceira lição do segundo trimestre, o tema é esse, dons de revelação. Como já comentamos aqui nas 2 aulas anteriores, ou nos 2 vídeos anteriores, falamos que nessa lição nós estamos estudando sobre dons ministeriais, dons de servir e dons espirituais. E a partir de agora, nas 3 próximas aulas, os 3 próximos vídeos que nós iremos comentar aqui, vamos tratar sobre esta ideia, né? Ou sobre os dons espirituais. E quando nós falamos sobre os dons espirituais, que está lá na primeira carta de Paulo aos irmãos em Corinto, a teologia, né? O que é teologia, para que você venha se atualizar nesse tema? Teologia é theo, Deus, logia seria estudo. Então, teologia seria estudo de Deus. Mas não tem como nós estudarmos a Deus, porque não é possível pegar Deus e levar ele a um laboratório para estudar. Então, teologia, na prática, seria estudo das manifestações de Deus. E quando nós partimos, então, de estudo das manifestações ou da revelação de Deus, entendemos que há vários tipos de teologia. Nós temos, então, a teologia reformada, nós temos a teologia umbanda, nós temos a teologia islâmica, nós temos a teologia espírita. Então, há vários tipos de teologia. E dentro dessas várias tipos de teologia, nós temos também a teologia pentecostal. E é dentro desse prisma, ou dentro dessa visão, que eu estarei colocando para vocês dentro da visão da teologia pentecostal, dentro de uma visão de uma hermenêutica pentecostal, é que nós vamos tratar desse assunto. E a partir de hoje, então, nós vamos estar falando sobre os dons espirituais. Nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre os dons de revelação. E a teologia sistemática, então, quando nós falamos sobre os dons espirituais, ela divide os 9 dons em 3 categoria. Guarde isso aí, querido amigo, querido irmão. A teologia, ela divide os dons em 3 categorias. Seria os dons de revelação, que é palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Temos também dons de poder, que é fé, cura e operação de milagre, que vai ser a próxima aula. Temos também os dons de elocução, que é profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Nessa aula de hoje, o comentarista trouxe para nós aqui, para podermos comentarmos sobre os dons de revelação. Então, a partir de hoje, caro professor, caro amigo, o objetivo é pegar dentro das Escrituras, o que está escrito, e trazer para a prática ou para o congregacional. Ou seja, a partir de agora, caro professor, caro mestre, o seu objetivo, no mínimo, é esse, é pegar o que está dentro das Escrituras e trazer para o congregacional, ou seja, para a prática, para o dia a dia. Então vamos entender o que são dons de revelação? Já entendemos que os dons espirituais, a teologia divide eles em 3, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação. O comentarista trouxe aqui para nós um texto áureo, eu gostaria de ler para vocês, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 14, versículo 26,
Diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vós ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática aqui que o comentarista trouxe para nós está dizendo o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Ele vem ressaltando a importância. A leitura bíblica em classe, ou aonde está baseado na Bíblia, o que nós vamos estudar, para você que está em casa, para você, meu amigo, para você, pega a sua Bíblia e vai lá, na primeira carta do apóstolo Paulo, aos irmãos em Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. É a primeira referência. A segunda referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10. A terceira referência está em Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Então, estes são os versículos básicos que nós temos, ou que nós vamos usar para discutir o assunto. Aqui na introdução, já logo na introdução, o comentarista ele coloca essas três categorias: revelação, poder e expressão. Ele coloca já na introdução aqui para nós sobre o que nós vamos estudar. E eu gostaria de ser bem prático, para nós não perdermos muito tempo, para não ficar aquele vídeo exaustivo, cansativo. Eu gostaria de voltar com vocês aqui na primeira carta do apóstolo Paulo e trazer um conceito geral, tá? Quando nós observamos essa carta, Paulo escrevendo, vamos observar que os irmãos em Corinto estavam passando, a igreja em Corinto estava passando por um momento de turbulência, né? Por um momento muito difícil. E um dos problemas que a igreja de Corinto mais tinha é que eles estavam deixando aquele evangelho que Paulo havia pregado. A igreja em Corinto ela estava querendo se divorciar do ministério do apóstolo, daquilo que o apóstolo Paulo, ou daquele evangelho que o apóstolo Paulo havia ensinado. E nesse contexto, abandonar o evangelho que Paulo havia ensinado significava quase que abandonar a própria fé, entre aspas. Por quê? Abandonar Paulo, abandonar os ensinos de Paulo, seria abandonar um evangelho genuíno. Então a igreja de Corinto, ela estava passando por vários problemas. E é interessante nós observarmos aqui, quando nós aplicamos uma hermenêutica aqui, quando nós falamos sobre as obras da carne, a igreja de Corinto aqui, ela manifesta pelo menos 11 daquelas obras que Paulo vai falar ali, né? Paulo vai falar sobre as obras da carne na Epístola aos Gálatas. E é interessante aqui que nós observamos que a igreja de Corinto estava passando por esse problema. Um problema de divisão, um problema de uma espiritualidade, né? Paulo vai chamar os irmãos de pneumáticos, que eles estavam se intitulando espirituais. Mas o maior problema que nós vamos encontrar nesta igreja aqui seria a questão também do amor. Estavam abandonando o amor, criando divisões, facções dentro da igreja. E é interessante aqui, queridos, quando nós paramos aqui e pensamos sobre esta ideia, a igreja de Corinto, uma das maiores dificuldades que Paulo teve aqui é que a igreja ela estava indo ao caminho ou adotando um evangelho baseado em sabedoria, tá? Em sabedoria, em sofia, né? No grego, a ideia de sofia. E estavam também buscando um conhecimento diferente, ou uma gnose diferente. Então a igreja de Corinto estava no meio dessa turbulência, né? Que nós vamos encontrar. E é interessante que quando Paulo, então, ele vai trazer essa ideia dos novos dons espirituais, ou quando ele vai trabalhar essa lista aqui, Paulo, ele já começa, não por acaso, tá? Quando você observa e quando você aplica uma hermenêutica, uma exegese aqui, você entende que Paulo, ele não traz essa lista por acaso. Paulo, ele já começa, já desde o começo da lista dos 11, ele já vai trabalhar sobre esses 3 primeiros dons, né, que nós vamos trabalhar nessa lição de hoje, que seriam os dons de revelação. E não é por acaso que Paulo já começa falando sobre isso.
Paulo ele já começa nessa lista falando sobre a palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Não é por acaso, porque a igreja de Corintos, ela estava procurando ou buscando uma sabedoria, muitas das vezes fora do evangelho, daquilo que a proposta de Paulo, ou aquele evangelho que Paulo pregava. Então, bem aqui na introdução, irmãos, é preciso que nós pensamos sobre isso, que essa lista ela começa com os dons de revelação, não é por acaso, mas havia um objetivo de Paulo. E o comentarista ele traz aqui para nós, do primeiro tópico, né, ele vai falar sobre isso, sobre palavra de sabedoria. E o que seria então? Como se manifesta esse dom? Como que eu entendo? Como entender dentro desse contexto o que seria palavra de sabedoria? Para que eu possa entender o que é palavra de sabedoria, a primeira coisa que eu preciso de entender, querido aluno, querido irmão, querido professor, você, professor, quando estiver ministrando para os seus alunos, a primeira coisa que você precisa de explicar o que não é palavra de sabedoria. E o comentarista ele vai trazer aqui para a gente o que não seria palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria não seria uma Sofia aqui, no caso, tá? Não seria um logos de Sofia. Não seria aquilo que os irmãos em Corinto já tinham em mente. Palavra de sabedoria aqui não é uma boa oratória. Palavra de sabedoria que não é uma capacidade de preparar um sermão, de preparar uma prédica. Não é uma homilética. Palavra de sabedoria aqui não é uma boa oratória, porque eu posso ter todas essas coisas e não ter uma palavra de sabedoria. Então, o que seria palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria não é biologia, não é física, não é matemática. Nenhuma dessas outras linhas de pensamento que nós vamos encontrar. E aqui o comentarista ele traz para nós o que seria então a palavra de sabedoria. Porque as pessoas confundem muito, né? Palavra de sabedoria com pregação, com sermão, com homilética, com a arte de pregar. Confunde muito palavra de sabedoria como algo vindo do céu para você ganhar dinheiro. Confunde muito palavra da sabedoria com conhecimentos gerais. Então, conhecimentos gerais não é palavra de sabedoria. E é justamente o que estava acontecendo na igreja de Corintos. Estavam abandonando o evangelho da simplicidade, o evangelho que trazia uma sabedoria do céu, um evangelho que trazia uma sabedoria para a igreja dentro de um olhar cristão, para uma sabedoria filosófica. Esse é um dos grandes problemas que nós vamos encontrar dentro da igreja de Corinto. Então, a primeira coisa aqui, irmão, querido aluno, é que palavra de sabedoria, nós já fizemos aqui uma dissertação. Palavra de sabedoria não está relacionado ao logos de Sofia no sentido de sabedoria filosófica ou qualquer outro tipo de sabedoria que você possa pensar. Então, tendo em vista que palavra de sabedoria não é isso, então o que seria palavra de sabedoria como dom? O comentarista trouxe aqui para nós, aqui no primeiro tópico, né? Ele vai dizer o seguinte: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e circunstanciais, extremas e difíceis, de acordo com Estevão Ângelo. A palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Vamos entender isso aqui então? Quando nós aplicamos uma hermenêutica,
uma exegese, principalmente uma hermenêutica pentecostal, para entendermos então o que seria a palavra de sabedoria, nós temos que pensar dentro de um prisma, né? No meio pentecostal e no meio carismático, a palavra de sabedoria, ela estaria relacionada mais ao insight, né? O insight, que é uma palavra inglesa, para nós entendermos então o que é o insight. Um insight seria então isso, um estralo, uma capacidade de resolver, uma capacidade de discernir, uma capacidade de resolver um problema. Então, quando nós pensamos palavra da sabedoria dentro de uma teologia pentecostal, ela está relacionada ao insight. O que é isso então, irmão? Vou trazer uma definição de insight para vocês, tá ok? Clareza súbita na mente, no intelecto de um indivíduo. Compreensão ou solução de um problema pela súbita capacitação mental. Ou seja, dentro da prática, tirando das escrituras, trazendo para o meio congregacional, a teologia pentecostal, a hermenêutica pentecostal, ela vai me dizer que a palavra de sabedoria é a capacitação que Deus dá a uma pessoa para resolver, é o que o comentarista colocou aqui, olha, o comentarista vai dizer, a palavra de sabedoria de Deus, ou mais especificamente, é um fragmento de sabedoria divina que nos dá por meios sobrenaturais. Então é a capacidade de resolver, de agir com sabedoria. O comentarista ele trouxe aqui para nós, ele trouxe algumas colocações práticas para nós dentro do Velho Testamento. Ele vai trazer aqui, dando um exemplo de José. José é um bom exemplo disso, quando o faraó tem aqueles sonhos, então ele tem aquela revelação do que seria. Então ele tem aquela palavra de sabedoria para trazer para eles. Para ele. Pegamos também Salomão, o comentarista trouxe aqui para nós também Salomão, como exemplo de palavra de sabedoria, ou seja, essa insight, ou seja, esse algo que vem da parte do Senhor, essa capacitação sobrenatural para resolver aquele problema naquele momento. Nós pegamos Salomão também ali, e observando na vida de Salomão, quando coloca diante deles aquela mulher, né, aqueles dois filhos que elas deitaram, e ele morre, fica um, e chega para Salomão, e Salomão então tem aquela sabedoria, aquele discernimento, naquele momento, de saber como ele agir. E quando nós vemos na vida de Salomão, a sabedoria dada por Deus é algo extraordinário na vida de Salomão. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o comentarista ele colocou aqui para nós Estevão, né, como exemplo também de uma pessoa que tinha no Novo Testamento o dom da palavra de sabedoria. E é interessante aqui, professor, querido irmão, querido aluno, para a gente pensar sobre isso, que na vida de Estevão, embora que a teologia pentecostal pense dessa forma, aborde o assunto dessa forma, trazendo esse dom como insight, né? Que seria essa ideia, a ideia da rapidez, né? Ou insights, né? Seria a ideia aqui. Quando nós pegamos Estevão, vamos observar o seguinte: Estevão, ele tinha a palavra de sabedoria para rebater ou para discutir o tema ou para falar do amor de Deus, né, no meio dos seus ali. E é interessante que na vida de Estevão não foi só algo momentâneo para aquele momento, mas nós vemos uma oratória completa. Nós vemos ele aplicando a palavra. E é interessante que nós abrimos um parênteses para pensar sobre isso, porque a palavra de sabedoria na vida de Estevão era uma oratória, era uma prédica, e era algo contínuo. Não era algo só momentâneo para resolver um problema ou para dar uma palavra de conselho, né? O comentarista trouxe essa proposta aqui para nós também, que a palavra de sabedoria é a capacidade de dar um conselho da parte de Deus.
É a capacidade que a igreja tem de estar passando por alguns problemas e trazer uma palavra, um conselho que venha resolver. Ou uma palavra que venha de encontro àquele problema e aquele problema venha ser solucionado. Mas na vida de Estevão, nós vamos ver que a palavra de sabedoria está relacionada à capacidade de evangelização. A palavra de sabedoria na vida de Estevão, ela vem entrelaçado a uma evangelização, ou a um poder de evangelização, a um poder de anunciar as grandezas de Deus. Então veja, queridos, como é interessante quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a pensar sobre esse assunto, sobre a palavra de sabedoria. Vemos que a palavra de sabedoria na vida de Estevão, ela está tanto relacionada a um poder de evangelização sobrenatural. O que Estevão experimentou foi um poder de evangelização ou de pregação do amor de Cristo, ou um poder de anunciar Cristo de uma forma extraordinária. E dentro desse prisma, dentro dessa perspectiva, eu penso que é muito maior do que insight. Tá? Ainda que a teologia pentecostal ela trabalha essa ideia da palavra de sabedoria como insights, né? Ou como insight, ou seja, uma capacidade, um estralo de resolver o problema, aquela pessoa que tem um dom, que manifesta, ele tem a capacidade de resolver esse problema. Na vida de Estevão, ela está muito mais relacionada ao poder da evangelização. E aí, querido aluno, querido professor, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Pensasse sobre esse tema, avaliasse isso, pensasse com seus alunos, você, meu querido que está me ouvindo, você, meu amigo. Então, nós vamos encontrar a palavra da sabedoria em forma de insights, ou de insight, né? Do estralo, daquela capacidade de resolver, daquela capacidade de sabedoria que Deus dá para resolver o problema, a palavra certa, o aconselhamento. Mas nós também vamos encontrar na vida de Estevão esse mesmo insight também, mas relacionado a um poder de evangelização. Então precisamos de, no mínimo, pensar sobre esse tema, ou pensar sobre essa ideia, pelo menos levando em duas perspectivas. Querido professor, querido aluno, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Que a palavra de sabedoria ela vai muito mais além do que insights. Ela também pode ser relacionado ao poder sobrenatural de evangelização, que é o caso de Estevão. Eu não estou dizendo que não era insight, mas eu consigo ver uma maior abrangência quando nós adentramos dentro da teologia pentecostal, dentro de uma boa hermenêutica, dentro de uma boa exegese, a gente entendemos que ela vai muito mais além a palavra de sabedoria na vida de Estevão. Então, para concluir, então, aqui o primeiro tópico, meus queridos, para não ficar muito cansativo, nós vamos encontrar a palavra da sabedoria dentro desse aspecto. Então, o que seria a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria seria tudo isso que eu disse até agora, até esse momento. E aí, o comentarista, ele fecha aqui para nós dizendo o seguinte, no primeiro tópico e no terceiro subtópico. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Veja bem, em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Então a gente precisa de fazer esse discernimento. O que é um desejo pessoal dentro de um campo de aconselhamento e o que é uma palavra de sabedoria para aconselhar as pessoas ou aconselhar a igreja. Uma coisa é o que eu penso dentro de um aconselhamento. E uma coisa é quando Deus me dá uma palavra de sabedoria para eu aconselhar uma família, aconselhar uma vida. Então, a palavra de sabedoria
ela pode tanto estar relacionada a um poder extraordinário de evangelização, a insights ou relâmpagos para resolver alguns problemas, tanto da igreja como em vidas individual. No segundo tópico aqui, gostaria de comentar com vocês aqui o que o comentarista traz para nós no segundo tópico. Vamos lá? No segundo tópico ele vai falar sobre o que seria a palavra da ciência, ou a palavra da gnósia, seria também um termo para nós trabalharmos. Então, o que seria a palavra da ciência? A primeira coisa, querido aluno, querido professor, querido amigo, nós temos que fazer uma diferenciação aqui do que é palavra de conhecimento, ou seja, um logo de gnose, e do que não é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento aqui, meus irmãos, ela não está relacionada, né? Muitas pessoas até criaram essa ideia no meio evangélico, que a palavra do conhecimento seria uma pessoa quando lê um versículo e começa a ter as revelações, olha, começa a ter as revelações. Quem era a mulher de Caim, embora que isso esteja bem explícito aí para a gente entendermos. Quem era a mulher de Caim, né? O comentarista até colocou que de uma forma irônica, né? Então não é esse o objetivo. O dom do conhecimento não é você conhecer algo que vai além das escrituras. O comentarista coloca aqui no primeiro tópico, né? no segundo tópico, no primeiro subtópico, ele vai dizer o seguinte: o que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme, né? E aí ele vai continuar dizendo, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Sua função, o dom da palavra da ciência não visa servir propósitos trivais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Então veja o dom de conhecimento não tem como objetivo ficar presos, né, nesses conceitos trivais. O dom do conhecimento ele vai muito mais além, né? E aí o comentarista ele vai colocar aqui para nós alguns exemplos. E aí eu gostaria de dizer para vocês o principal exemplo que nós vamos ter aqui, né? O exemplo bíblico da palavra da ciência. Nós temos aqui, o comentarista colocou aqui para nós, o profeta Eliseu, foram revelados os planos de guerra do rei Sírio. E aí ele vai colocar aqui outro exemplo, a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. E aí ele vai continuar dizendo sobre Ananias e Safira no Novo Testamento. Aí nós vemos o quanto é importante o dom da palavra de conhecimento, né, de Sofia e Gnose, que seria uma revelação também dada por Deus. E aí nós vemos esse episódio de Ananias e Safira, a questão que eles vendem a propriedade deles e só dá uma parte. É interessante, quando nós pegamos, por exemplo, aí Ananias e Safira, não tinha necessidade, eles não tinham obrigação de doar nada. Era tudo voluntário, conforme o Espírito Santo colocava no coração, mas é um episódio tão complicado, porque eles guardam parte e doam uma parte, mas a questão que vai entrar aqui é o engano. E justamente Pedro, a gente vamos entender sobre essa palavra do conhecimento quando é revelado a Pedro, né? É revelado o que estava por trás daquilo ali. Então a palavra do conhecimento seria essa, uma revelação extraordinária, ou Deus revela, Deus mostra, né? Em outras palavras mais simples para a gente compreendermos aqui. E o comentarista vai colocar justamente sobre isso, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus. É quando Deus traz ao conhecimento.
Deus revela, Deus mostra. Então a palavra de conhecimento seria dentro desse sentido. A palavra de conhecimento também não são mandingas, né? Não são adivinhações, nós precisamos de pensar sobre isso. Então a palavra de conhecimento não são mandingas, não são adivinhações, mas a palavra de conhecimento são revelação. Veja que revelação que Deus dá a Pedro. Revela aquilo que estava em oculto no coração de Ananias e Safira. Revela aquilo que está em oculto, esclarecendo, não deixa a igreja enganada. Então o dom da palavra de conhecimento, ele está dentro desse âmbito também. Nós podemos também usar esse terminho, né? Insights, né? Se cabe aqui dentro também são insights, onde Deus traz a ideia, Deus traz, revela o que está em oculto. Deus traz o que está oculto no coração do homem, para que a igreja seja edificada pelo poder do Evangelho. E no terceiro tópico aqui, para a gente já partirmos para o final dessa aula, para você amigo, para você irmão, nós temos aqui o dom de discernimento de espírito. Nessa época que nós estamos vivendo, né, de tantos enganos, uma época tão difícil, nós precisamos, né, é o que Paulo ele vai dizer aqui, ele vai incentivar os irmãos em Coríntios, e aqui é uma coisa muito importante, porque Paulo incentiva os irmãos à diversidade dentro da unidade, ou seja, ele incentiva a igreja a buscar todos os dons e não só um dom. Não só os dons inteligíveis, né? Esse foi o grande problema da igreja de Corinto, os irmãos estavam buscando só os dons inteligíveis. E Paulo vai incentivar a igreja, vai incentivar os irmãos que eles não ficam presos só em um dom, mas Paulo incentiva os irmãos a buscar a diversidade dentro da unidade. Que sentido? É que todos os dons poderiam edificar a igreja. Ou a diversidade dentro da unidade é porque a unidade que propõe quem é que dá os dons para a igreja, para que nós possamos servir a Deus de uma forma melhor, é o próprio Espírito Santo. Dá para que a igreja seja edificada. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, onde tantas profecias, tanto espírito de engano, né, tantas coisas complexas, tantas coisas que nós vemos no meio, né, do cristianismo, ou fora até mesmo do cristianismo, tantas coisas que estão acontecendo, o dom de discernimento de espírito ele é fundamental. E uma coisa que nós precisamos de entender aqui, o que é o dom de discernimento de espírito? Primeiro trabalhamos com a ideia do que não é. Discernimento de espírito não é espírito de crítica, né? Tem pessoas que são críticos. Tem pessoas que são críticos, né? Não tem nem intimidade, não sabe nem o que está acontecendo e faz o seu julgamento baseado em crítica. Quantas pessoas que são assim, que não têm um dom de discernimento e usa a sua crítica para falar sobre as coisas de Deus ou para julgar as coisas de Deus como se tivesse o dom de discernimento de espírito? Trazendo das Escrituras, ou tirando das Escrituras, e trazendo para o congregacional, nós precisamos de entender o seguinte: quantas vezes pessoas que estavam sendo usadas por Deus, e pessoas que não tinham discernimento, né? Já vi isso algumas vezes, pessoas que estavam sendo usadas, ou pessoas que estavam alegres, né? Pulando e se alegrando na presença do Senhor. Os pentecostais são assim. E vem um irmão que não tem um discernimento de espírito, mas tem o espírito de crítica, ou aquela pessoa que se auto-intitula espiritual demais. Nós temos muito isso no nosso meio, pessoas espirituais demais, que não têm um discernimento de espírito, mas são pessoas críticas. E pessoas ali, em algumas reuniões, já observei sobre isso, pessoas que não têm um discernimento, o irmão está se alegrando, o irmão está profetizando até de Deus, e a pessoa vem, coloca a mão na cabeça dela e ora, sai em nome de Jesus, espírito do engano, e quando é o Espírito Santo que está usando a pessoa.
E a pessoa pega aquela palavra, entristece, desvia da igreja. E quantas pessoas que estão novo convertidas, estão no primeiro amor, não tem aquela maturidade espiritual ainda, né? E está numa oração e muitas vezes se alegra, e aí vem o irmão que não tem um espírito, ou não tem um discernimento, não tem um dom de discernimento de espírito, mas tem um espírito de crítica, né? E coloca a mão na cabeça do irmão, repreende o irmão, dando com o irmão, trazendo mágoa, trazendo tristeza. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso, que discernimento de espírito não é, guarde bem isso, não é espírito de crítica. Nós temos que pensar sobre isso, querido irmão. Muitas das vezes nós somos críticos e nós não temos o discernimento de espírito. E a igreja ela precisa disso. Nós como obreiros, nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós precisamos, principalmente nessa última hora, aonde tantas coisas têm surgido, nós precisamos ter o discernimento de espírito, ou o discernimento de saber se aquilo que está sendo proposto, se aquilo que está sendo ensinado, se é algo que vem de Deus, ou se não. Nós precisamos de buscar isso para a nossa vida. Se aquelas pessoas que estão ali procurando profetizar, se elas realmente estão sendo usadas por Deus, ou se elas apenas estão sendo um espírito de engano no nosso meio. E não é só isso, são várias coisas que nos leva a acreditar que é fundamental nós termos esse dom de discernimento de espírito. Quero finalizar aqui, o comentarista diz assim, no terceiro tópico: o dom de discernimento, o dom de discernir os espíritos, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza da manifestação dos espíritos. Veja, para discernir a origem da manifestação dos espíritos, de acordo com o termo grego, né? E aí ele vai trabalhar, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. O que motiva? É preciso que nós buscamos de Deus a diversidade dos dons, porque cada dom tem a sua função, tem o seu papel. É muito importante nós termos esse discernimento para nós entendermos qual é a origem, qual é o objetivo. É fundamental que nós busquemos, então, o dom de discernimento também para as nossas vidas. E para nós finalizarmos aqui, então, meus queridos irmãos, nessa aula de hoje, querido professor, querido amigo, nós falamos, então, sobre os dons de revelação. O que é os dons de revelação e o que não são os dons de revelação. O que é o dom? Para nós finalizarmos e fazermos um resumo aqui, então, o que é o dom da palavra de sabedoria? O dom da palavra de sabedoria é a capacidade que Deus dá, ou seja, são os insights ou o insight onde Deus dá aquela palavra para que possamos dar aconselhamento para as pessoas, para que possamos tomar decisões dentro da igreja sábias, para que possamos conduzir a igreja com sabedoria. E também podemos entender que o dom da palavra de sabedoria está relacionado ao poder da evangelização com graça da parte do Senhor, usando com Estevão como exemplo. E o que então o dom da palavra de ciência? Entendemos aqui que o dom da palavra de ciência não é a capacidade de descobrir qual é o olho, né? Qual é a cor do olho de Caim, ou a cor do cabelo da mulher de Caim. Não é isso, né? Nós entendemos aqui então que o dom da palavra de ciência é a capacidade que Deus dá de revelação. Deus revela. E nós usamos aqui, o comentarista colocou Pedro aqui como exemplo. E aí, por fim, para findarmos aqui,
Nesta aula falamos também sobre o dom de discernimento de espírito e a importância dele. O que é o dom de discernimento de espírito? É a capacidade de entendermos qual é a origem daqueles espíritos, ou qual é a origem daquilo que está ensinando. Se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está sendo proclamado, se vem de Deus ou se é uma coisa maligna, uma coisa do homem também, né? Nós temos aí todas as coisas nesse mundo, pelo menos, tem 3 origens que o comentarista vai colocar, né? Tem a origem humana, tem a origem diabólica e a origem de Deus. Então, todas as coisas nesse mundo têm a sua fonte. Ou ela é uma fonte humana, ou ela é uma fonte de Deus, ou ela é uma fonte diabólica. Então, nós precisamos do dom de discernimento de espírito para descobrir se aquilo tem a fonte humana, se a sua origem é humana, se a sua origem é diabólica, ou se a sua origem é de Deus. Então, o dom de discernimento de espírito seria essa capacidade de discernir qual seria a fonte da onde está sendo ou da onde está vindo algo espiritual. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Espero ter agregado conhecimento, espero te ajudar na sua aula. Meu irmão, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua casa. Meu querido amigo, que Deus possa te visitar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Deus abençoe em nome de Jesus.